Você já ouviu falar alguma vez que fruta engorda? Ou você já evitou de comer fruta porque você ficou com medo de engordar comendo fruta? Pois então, uma das coisas que faz a grande maioria, e é a grande maioria mesmo, gente, eu não sabia que era tanto, não, mas eu venho recebendo muitas mulheres me falando isso, né? Desse medo de comer a fruta. E sabe o que elas me falam? Ai, Gladys, eu tô evitando de comer fruta por causa da frutose. E aí, realmente, se fala muito nas redes sociais, se discursa muito em cima da frutose, né? Se mete a ficha em cima da frutose, dizendo que a frutose faz mal, que a frutose engorda, que a frutose isso, que a frutose aquilo, e se a fruta tem frutose, então tem que evitar a fruta, porque daí a gente não vai engordar. Mas aí eu preciso ajudar vocês a esclarecer algumas coisas sobre a frutose. De fato, a fruta tem frutose, praticamente todas elas, tá? A não ser o abacate, que é uma fruta que vai ter muito mais gordura que carboidrato. Frutose é o açúcar, um dos açúcares das frutas, tá? Mas existe um outro tipo de frutose também, que é a frutose que é utilizada pela indústria de alimentos, no formato de xarope de milho, na grande maioria das vezes, que se usa para adoçar alimentos, adoçar bebidas. Então, onde que tem esse xarope de milho, essa frutose da indústria? Vai ter no refrigerante, vai ter nos bolos que a gente compra pronto, nas bolachas, nos wafers, nas gominhas, tudo que a gente compra pronto na indústria que for doce vai conter algum teor de frutose. Os ultraprocessados, na sua grande maioria, contêm frutose. E aí a fruta vai ter a frutose natural, a frutose orgânica. Quando a gente consome essa frutose, ela vai ser, tá? Nosso organismo vai metabolizar esse açúcar da fruta e ela vai ser metabolizada até que ela chegue numa molécula de glicose, tá? E essa glicose, as nossas células, ela vai utilizar para gerar energia, enfim, para dar conta das nossas demandas diárias. Mas quando sobra glicose, o nosso organismo não tem muito o que fazer com aquilo ali e acaba fazendo um acúmulo, uma reserva em forma de triglicérides, que vai virar, que vai ser armazenado nos nossos adipócitos. O que são os adipócitos? As moléculas de gordura. Ah, Gladys, então frutose engorda? Essa história tá certa? Não, gente, não tá. A gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Lembra que eu falei que tem a frutose das frutas e a frutose dos alimentos ultraprocessados? Pois é. Quando a gente pensa na frutose das frutas, as frutas elas oferecem um tantinho bem pequenininho de frutose. E esse pouquinho de frutose que as frutas oferecem é muito fácil do nosso organismo receber, absorver, utilizar. Dificilmente a gente vai consumir frutose demais a partir das frutas. Para isso acontecer, mulher, você teria que consumir quilos e quilos de fruta em um único dia para você consumir frutose demais a partir das frutas. Porém, é possível sim que a gente consuma frutose demais a partir dos alimentos ultraprocessados, que eu fui citando para vocês. Os refrigerantes, sabe aquelas garrafas de bebidas energéticas que estão sendo muito consumidas hoje em dia? Inclusive, tem pessoas que compram bebida energética achando que está comprando suco de fruta e não é, gente. Bebida energética é uma bebida altamente rica em carboidratos, em açúcares. Olha o nome, bebida energética. Tudo que fornece energia vai ser rico em açúcares, vai ser rico em carboidratos. Então, muitas pessoas acabam comprando bebida energética achando que é suco e não é. E dentro dessa bebida energética tá assim, ó, cheio de frutose industrializada. E aí, nos outros alimentos ultraprocessados que eu fui falando, como as bolachas, os biscoitos, as sobremesas, os docinhos, as gominhas, os bolos prontos, as bebidas doces prontas que a gente compra, tudo isso, sorvete, tá? Inclusive, quando a gente vai comer no verão, né? O açaí lá, que todo mundo tem comido muito açaí com o pensamento de que açaí é super saudável, açaí não tem problema nenhum, é bom comer açaí, açaí faz bem. Só que dentro daquele preparado existe xarope de milho, existe muita
frutose adicionada. Às vezes algumas pessoas me falam, ah, não, mas eu como açaí, daí eu tiro a fruta para não ficar muito calórica. Gente, não é a fruta que deixa o açaí lá do verão muito calórico. Jamais! A fruta é a coisa que menos tem calorias ali, tá? E o que menos tem frutose. Então, esses alimentos adoçados com frutose, que recebem a frutose da indústria de alimentos, esses sim vão fazer a gente ter um consumo excessivo de frutose e aí a gente vai engordar por causa da frutose adicionada nos alimentos ultraprocessados. Não a frutose das frutas. Vou repetir. Não a frutose das frutas nunca, jamais. Então, uma coisa que me deixa muito curiosa, muito, às vezes assustada também, é que isso que eu tô falando para você, mulher, de que a frutose das frutas ela não vai engordar você. Há muitos anos já existem muitas publicações, muitos estudos e muitas provas disso. Muitos sites confiáveis, muitas pesquisas seguras comprovando e falando: fruta não engorda. Frutose das frutas, frutose natural, orgânica, não faz mal. Mas ainda existe um medo gigante nas mulheres que eu atendo no consultório, no programa de emagrecimento, existe ainda esse medo em relação às frutas, por causa da frutose. E por quê, gente? Por que existe esse medo? Porque a mídia tá assustando vocês, a mídia fica jogando um monte de notícia bombástica que assusta a gente sobre alimentação. Um dia é a frutose, outro dia é a lactose. A lactose é o açúcar do leite. E sabe o que isso gera? Essas notícias assim, essas informações soltas, elas geram desespero na gente. Elas geram desespero em você, mulher que está procurando emagrecer. E aí você fica sem saber o que fazer, você fica completamente perdida, fica com medo de comer fruta, mas ao mesmo tempo bebe o álcool, bota lá, faz aquela bebida bem legal, aquele drink bem saboroso no final de semana. Você tem medo de comer fruta, mas você desconta no doce. Então você fica num desespero interno, sem saber para onde ir, porque, poxa, não posso comer fruta porque fruta engorda, porque tem frutose, porque tem aquilo, o que eu faço? Né? E aí a gente fica desesperado, a gente fica com medo de comer fruta. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Já me falaram para não comer uva durante uma dieta de emagrecimento. Não, gente. Pode comer uva sim, pode comer qualquer fruta. Inclusive, pessoas diabéticas podem e devem comer todas as frutas, porque fruta não é o problema. A frutose não engorda, não faz mal, muito pelo contrário. Fruta vai melhorar a produção hormonal, que vai também acelerar o metabolismo, ativar o trabalho digestivo, isso tudo faz você gastar mais calorias, se sentir mais saciada, diminuir a sua ansiedade, a sua necessidade de comer outras coisas, descontar no doce, descontar na sobremesa, descontar em outros carboidratos.